Daqui a pouquinho é uma palestra que eu fiz em Brasília, a pedido da ANAC, naquele seminário que eles fizeram sobre liberdade tarifária. Vocês vão ver ao longo da apresentação, eu espero que vocês percebam que o que a gente chama de gerenciamento de receitas, né? O revenue management, que é você vender passagens com vários preços, passagens para o mesmo destino com vários preços ao longo do tempo, que isso é muito importante para você poder estimular o mercado, fazer o mercado crescer. Isso é uma consequência da liberdade tarifária, de você ter preços livres, e é muito mais eficiente para a economia do que trabalhar com o preço único. Tá? Queria começar conversando com vocês sobre o que eu chamei na época de uma questão de escala, de tamanho de mercado. Depois, discutir rapidamente com vocês quais são os atributos desse produto, né, passagem aérea. O atributo de um sabão em pó é fácil de você ver. Você tem embalagem, tamanho diferente de embalagem, você tem o Omo Super, o Omo Cores e o Omo sei lá das quantas. Você tem produtos diferentes com finalidades diferentes. Quais são os atributos do produto viagem aérea? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da discriminação de preços, roubar um pouquinho da microeconomia. Vou falar sobre o ajuste de preço e produto. Vou usar um exemplo meio esquisito, mas espero que ilustre melhor por que os preços têm que ser diferentes. E aí a gente entra no Yield Management ou Revenue Management, que é justamente essa prática que não só a indústria do transporte aéreo, mas a indústria do entretenimento e outros setores, outros segmentos da economia estão usando também. Vou falar como funciona na prática, vou mostrar os benefícios para o mercado, depois a gente tem uma planilha no finalzinho que eu quero mostrar para vocês, e mostrando alguns exemplos retirados de dados da ANAC e retirados dos bancos de dados das nossas associadas. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é essa questão de escala. O que vocês estão vendo aqui é o ano mais glorioso da Transbrasil. O ano mais glorioso da Transbrasil foi 1986. Ela transportou quase 4 milhões de passageiros e produziu aí alguma coisa como 5 bilhões e 300 milhões de assentos quilômetro. Tá? A VASP, gloriosa VASP, o ano melhor da VASP foi 1991. Ela transportou 5 milhões de passageiros e produziu quase 9 bilhões de assentos quilômetro. A Varig, tão saudosa Varig, o melhor ano da Varig foi 2005. Em 2005, ela transportou 9 milhões de passageiros e produziu quase 13 bilhões de assentos quilômetro. E isso é o que nós temos hoje. Hoje nós temos alguma coisa aí em torno de 8 milhões de passageiros e alguma coisa em torno de 10 bilhões de assentos quilômetro. Sabe qual é a única diferença? Os números de cá são por ano. E aquele gráfico de lá é por mês. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o que essas empresas faziam por ano, hoje a gente faz por mês. É uma ordem de grandeza de diferença. Não é o dobro, não é o triplo, é 12 vezes mais. Então, teve assim uma mudança de escala brutal no mercado brasileiro de transporte aéreo. A primeira coisa que a gente precisa lembrar. E essa escala é fruto da liberalização, é fruto da liberdade de mercado. Tá? Vamos conversar agora um pouquinho sobre esse produto viagem aérea. Né? Quais são os principais atributos desse produto? O primeiro atributo é origem e destino. Se você não sabe para onde você vai, onde você está, você não vai viajar, certo? Então a primeira coisa é você decidir para onde você vai. A segunda coisa que você vai ver no produto é o preço. Por quê? Porque dependendo de preços diferentes, você pode mudar os seus planos de viagem para pegar os preços mais baixos. Depois de preço, você vai escolher a data e o dia da semana. Depois de data e dia da semana, você vai escolher horário. Certo? Esses são os principais atributos do produto, mas não são os únicos. Depois você tem reputação do transportador.
tem passageiro que não voa com a empresa A ou não voa com a empresa B, seja lá pelo motivo que for. Ou porque ele tem medo, ou porque ele teve experiência ruim no voo, ou porque foi maltratado. Então, depois de você escolher a sua origem, o destino, o seu preço, dia da viagem, você vai escolher, dia e hora da viagem, você vai escolher o transportador pela reputação. Depois, os programas de fidelização, embora isso normalmente esteja amarrado com o transportador. Depois que você escolhe a empresa aérea, você normalmente já está amarrado no programa de fidelização dela. Classe do serviço, depois que você escolheu tudo isso, você pode ir de primeira, pode ir de executiva, pode ir de econômica. Você pode escolher também em função de serviço de bordo. Você sabe que tem empresas que oferecem um serviço mais completo, outras que oferecem um serviço menos completo, algumas cobram. Das que cobram, você pode escolher comprar ou não comprar a bordo, pode comer antes, em vez de comer dentro do avião. Depois disso, você tem coisas que já vão fugindo um pouco mais de controle das empresas aéreas, né? O desempenho no voo. Se o voo foi com turbulência, sem turbulência, se o voo saiu no horário, chegou no horário, nem sempre você pode controlar todas essas variáveis. O assento, você quando está comprando, você também pode escolher o assento. A franquia de bagagem, você, embora aqui no Brasil você tenha isso garantido por lei, mas em outros países você tem preços diferentes. Aliás, mesmo aqui no Brasil, se você for de primeira classe ou de classe executiva, você vai ter uma franquia de bagagem maior do que se você for de classe econômica. Aí a facilidade de remarcação da passagem é alguma coisa que você também está preocupado, e as condições de reembolso dessa passagem. Reparem que essas coisas já vão ficando assim já menos importantes, né? Se você tem que viajar, você não vai se preocupar, precisa ir para o casamento do seu primo, você não vai se preocupar tanto com a condição de reembolso ou de remarcação, porque você sabe o dia do casamento do seu primo. Tá? Então, aqui tem alguns dos atributos desse produto, viagem aérea. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre discriminação de preços. O que é a discriminação de preços? É cobrar preços diferentes de clientes diferentes. Você tem, a economia diz para a gente que você tem 3 tipos, né? O que eles chamam da discriminação de primeiro grau, que é cobrar de cada cliente o máximo que ele estaria disposto a cobrar, a pagar pelo produto. Então, isso aí, quem é que faz muito isso? O médico do interior. E, aliás, até alguns grandes médicos aqui em São Paulo. Se o paciente é um paciente de posses, é um paciente que tem dinheiro, ele cobra mais caro. Se o paciente é um paciente pobre, sem muitas condições, eles cobram mais barato, às vezes atendem até de graça. Então, isso é a discriminação de primeiro grau. Você cobra o máximo possível do seu cliente. Quem normalmente consegue fazer isso são principalmente os profissionais liberais, né? Eles conhecem muito bem o cliente, então advogados, médicos, contadores, eles conhecem muito bem o cliente, eles sabem muito bem, avaliar muito bem a capacidade de pagamento do cliente. Então, a gente chama isso também de discriminação perfeita, porque você está tirando do cliente todo o máximo que ele estaria disposto a pagar pelo serviço. Depois você tem a discriminação de segundo grau. A discriminação de segundo grau é quando você cobra preços diferentes por quantidades diferentes. É quando você vai no shopping center e diz: compre o segundo par de sapatos pela metade do preço. Mas é mais do que isso, é quando você paga a sua conta de luz. Na sua conta de luz, se a companhia de luz cobrasse o mesmo preço pelos quilowatt-hora, ninguém teria ar-condicionado, porque seria proibitivamente caro. Então o que a companhia de luz faz? Os primeiros quilowatts, aquele que você usa para geladeira, aquele que você usa para tomar banho quente, esses são mais caros. Depois, quando você vai aumentando a quantidade de quilowatt que você vai consumindo, o preço vai caindo. E cai cada vez mais. Por quê? Porque a empresa de eletricidade faz isso para estimular o consumo. Se ela cobrasse um preço muito alto para todos, o mesmo preço para todos os quilowatts, você não teria coisas que consomem muita eletricidade, como, por exemplo, o ar-condicionado. Você ficaria na geladeira e no chuveiro, que é absolutamente essencial. Tá? Empresa de telefonia faz a mesma coisa. Quanto mais você usa, mais barato vai ficando o seu uso. E a discriminação de preço de terceiro grau, que é a que o transporte aéreo usa, que basicamente significa em separar os seus clientes em grupos diferentes, e você precisa conhecer esses grupos diferentes, qual é o preço que eles estão dispostos a pagar. E aí então você pode cobrar preços diferentes
de grupos diferentes. Cobrar preços diferentes de segmentos diferentes, o que é que isso depende do quê? De identificar bem esses segmentos que têm um comportamento diferente em relação à compra, especialmente ao preço. Em economês a gente diz que a gente está buscando segmentos que têm elasticidade de preço diferente, quer dizer, pessoas que têm sensibilidade diferente ao preço. A gente precisa ser capaz de desenvolver produtos específicos para cada um desses segmentos e ter mecanismos para dificultar que aquele sujeito que poderia pagar mais caro compre o produto mais barato. Por que a gente tem que dificultar essa compra do produto mais barato pelas pessoas que podem pagar mais caro? Porque as pessoas que podem pagar mais, né, se elas comprarem os produtos mais baratos, o que é que vai acontecer? Ninguém vai comprar o produto mais caro. Eu tenho pessoas que poderiam comprar o mais caro ou o mais barato, e tenho pessoas que só poderiam comprar o mais barato. Se eu deixar essas pessoas que poderiam comprar mais caro ou mais barato comprarem só o mais barato, ninguém vai comprar o produto mais caro. Tá? E um outro problema também é que se eu não tenho um suprimento infinito de produtos baratos, se eu tenho um número finito de produtos baratos para vender, no caso, um número finito de assentos baratos para vender, se o cara que tem muito dinheiro comprar esses assentos baratos, não sobra assento barato para quem não tem dinheiro, certo? Então, eu preciso fazer produtos, eu preciso desenvolver produtos que evitem que as pessoas que podem pagar mais comprem os produtos mais baratos. Tá? E quando a gente está falando em segmentação de transporte aéreo, a segmentação mais clássica e a mais utilizada até hoje é quem viaja a trabalho e quem viaja a lazer. Por quê? Porque a elasticidade de preço é muito diferente nos dois casos. Quem viaja a trabalho está viajando por necessidade. Então, vai pagar preços muito mais altos porque precisa viajar. Quem está viajando por lazer, né, tem muito mais flexibilidade de escolher dias de viagem, horários de viagem. E se a passagem for muito cara, simplesmente não viaja. Ou viaja de ônibus ou vai de carro. Então, são segmentos diferentes. A elasticidade de preço, a sensibilidade ao preço é muito diferente para quem viaja a trabalho e para quem viaja a lazer. O comportamento de compra e de uso também difere bastante. Quem compra passagem para viajar a trabalho, normalmente usa uma agência de viagem ou tem alguém na companhia que faz as compras para ele. Então, dificilmente é a pessoa que viaja que está comprando diretamente. Já quando você viaja a lazer, na maior parte das vezes é você que entra na internet, é você que pesquisa o preço. Tá? E uma outra vantagem muito grande em fazer esse tipo de segmentação é que quando você tem o pico de demanda de viagem a lazer, que é nas férias escolares principalmente, é justamente quando quem viaja a negócios está viajando menos. Por quê? Porque boa parte das pessoas estão justamente de férias. Então o que você tem? Você tem os picos de demanda não se sobrepõem. Então é ótimo, né? Quer dizer, eles têm uma sensibilidade a preço diferente, eles têm um comportamento de compra diferente, usam canais de distribuição diferente e têm picos de demanda diferente. Então, é por isso que essa é a segmentação mais comumente usada pelas empresas de transporte aéreo. Vamos agora então falar um pouquinho sobre como é que a gente faz esse ajuste entre preço e produto. Né? Normalmente, você tem muitos recursos para ajustar preço e produto. O exemplo que eu vou usar aqui não é economicamente perfeito, mas pelo menos acho que ele vai ilustrar melhor para vocês porque como as empresas têm ferramentas para mexer no produto e no preço. Vamos pensar no Fiat Palio. Você quer comprar um carro, você gosta da Fiat, você gostou da cara do Fiat Palio e você, vou comprar um Fiat Palio. Bom, o Fiat Palio, quantas opções você tem para comprar o Fiat Palio? Você pode comprar com 2 ou com 4 portas. Então, se você é solteiro, mora sozinho, você não precisa de um carro de 4 portas. Talvez você compre de 2 portas, porque tem lá um design um pouquinho melhor. Né? Talvez não, porque talvez você esteja preocupado com a revenda depois. É mais difícil revender um carro de 2 portas. Mas, de qualquer maneira, se você mora sozinho, você pode considerar um carro de 2 portas. Se você tem família,
dificilmente você vai querer comprar um carro de 2 portas. Então, já são segmentos diferentes procurando produtos diferentes. Depois que você escolheu, então, o número de portas, você pode escolher o motor. O Palio tem motor 1.0, 1.4 e 1.6. De novo, você precisa de um carro, é o primeiro carro zero da família, você precisa de um carro para você, sua esposa, seus 2 filhos, para levar eles na escola e para ir trabalhar. Um carro 1.0 está mais do que bom, certo? Agora não, você está ali na flor dos seus 22 anos, é o primeiro carro zero que você está comprando, você é um profissional de sucesso, você quer um carro 1.6, né? De preferência, Sporting, né? O câmbio pode ser manual ou automatizado. O câmbio automatizado é mais caro, mas se você mora em São Paulo, é uma boa opção. Se você mora, sei lá, em Rondonópolis, o câmbio automatizado não faz sentido nenhum, não tem trânsito. Então, você vai de câmbio manual, que é mais barato, né? Aí você tem vários padrões de acabamento, tá? E, além disso, você ainda tem as cores e os opcionais. Então, reparem só que se você decidiu, vou comprar um Palio, olha quantas opções vocês têm. Quantas opções vocês podem ter. E para cada opção dessa, tem um preço diferente. E para cada segmento, vai ter um comportamento de compra diferente. Então, você não vai ver um vendedor da Ambev andando de Palio Sporting. Porque o Palio Sporting é para outro segmento, é para outro tipo de pessoa. Por isso que ele vem com outro acabamento, vem com outras cores, vem com outros equipamentos internos, certo? A mesma coisa, você não vai ver uma família andando de Palio Sporting. Então, a segmentação e esse negócio de você cobrar preços diferentes de segmentos diferentes, ele é utilizado por praticamente todas as indústrias e todos os fabricantes, tá? Bom, vamos voltar para o nosso produto viagem aérea. Depois que você decidiu viajar e escolheu para onde você vai e com que empresa aérea, o que é que sobra para a empresa aérea mexer? A empresa aérea não pode mexer no origem e destino porque você já escolheu. Ela pode mexer no preço, pode te oferecer vários preços diferentes para o mesmo destino. Mas data, dia da semana e horário você também já escolheu, tá? Você já escolheu a empresa pela reputação e, portanto, o programa de fidelização. Você já escolheu a classe de serviços, se você está de econômica ou de executiva, e o serviço de bordo por tabela. O desempenho do voo você não pode controlar, nem a empresa aérea pode controlar. O assento você também já escolheu, você quando comprou a passagem. A franquia de bagagem também já é determinada. Então reparem que enquanto a Fiat podia te oferecer um monte de produtos diferentes, a única coisa que a empresa aérea pode oferecer de diferente para vocês é o preço, a facilidade de remarcação e as condições de reembolso. É só o que a empresa aérea pode mexer para oferecer de diferente para os segmentos diferentes. E é por isso, né, que isso aqui varia tanto. Principal preço, facilidade de remarcação e as condições variam demais ao longo do período de compra em função da segmentação que as empresas fazem. Vamos agora falar um pouquinho sobre esse tal de yield management, ou gerenciamento de yield, gerenciamento de receitas. É tudo a mesma coisa, tá? Yield, yield, não sei se vocês lembram, a gente já falou isso no Dados e Fatos, né? Yield é o faturamento da empresa dividido pelos passageiros quilômetros transportados, ou seja, é quanto cada passageiro pagou em média para andar 1 quilômetro com aquela empresa, certo? O yield management, o revenue management, eles basicamente é a mesma coisa. O que é? Cobrar preços diferentes de passageiros diferentes. Vocês conhecem o Alessandro Oliveira? Professor lá do ITA? Conhece? Bom, a tese de mestrado do Alessandro é sobre yield management. É de 2000. Tá? E lá na tese de mestrado dele, que eu recomendo que vocês leiam, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, é um documento relativamente simples, fácil de entender, ele diz que o yield management ele depende de 3 coisas. Ele depende de diferenciar produtos com base na segmentação dos consumidores, que é isso que eu já falei para vocês, na discriminação de preços, ou seja, preços diferentes ao invés de um único preço médio, e na utilização de técnicas para você controlar o estoque de assentos e ver quantos assentos você vende a cada preço. Que essa realmente é a essência do gerenciamento de receitas, do revenue management. Tá?
A diferenciação de produtos, né? Isso são palavras do Alessandro. Ele diz que a diferenciação de produtos diz respeito às restrições que são impostas aos produtos tarifários de menor preço em comparação com a total flexibilidade dos produtos de maior preço. A necessidade de se comprar com antecedência, de permanecer uma noite de sábado no destino ou a de não ser ressarcido em caso de no-show são restrições tipicamente impostas às passagens mais baratas. Tá? Isso aí é um excerto da tese de mestrado do Alessandro. Normalmente, então, a diferenciação de produtos, quando você vai falar de yield management, que tipo de restrições normalmente são impostas? Primeiro, você precisa acompanhar a estratégia de precificação, ou seja, o preço mais alto tem que ter menos restrição, o preço mais baixo tem que ter mais restrição. Se for o contrário, lembra aquilo que eu falei? Você não pode deixar o cara que está disposto a pagar mais comprar o mais barato, senão não sobra mais barato para quem só compraria o mais barato. Então o que você tem que fazer? Você tem que oferecer para quem vai pagar mais caro uma flexibilidade muito maior para você poder mudar a viagem, para você remarcar, pedir reembolso. Né? Você pode diminuir os prazos necessários para reservar e para comprar passagens. Depois que mudou a distribuição das passagens, depois que as passagens passaram a ser vendidas principalmente através da internet, isso mudou um pouquinho. Mas ainda assim, dependendo da empresa aérea, você consegue fazer uma reserva por 24 horas segurando aquela tarifa, né? Dependendo da empresa aérea que você está falando e do sistema. Então, isso é uma das coisas que você pode trabalhar. Você pode obrigar a permanência mínima no destino ou que o passageiro passe um sábado à noite no destino. Então, mesmo aqui nas vendas domésticas, volta e meia aparecem promoções do tipo volte por R$50 desde que você fique pelo menos 5 dias no destino. Por que você faz isso? Porque quem viaja por motivo pessoal, quem viaja a lazer, normalmente fica mais dias no destino. Então, de novo, você está oferecendo passagens mais baratas para quem está viajando a lazer. Tipicamente, obrigar você a ficar um sábado no destino é para tirar de cena os passageiros de negócios, né? Porque ninguém que viaja a negócios vai passar um sábado fora de casa. Então, quando você exige que o passageiro passe uma noite de sábado fora, né, para poder ter o benefício, você só está vendendo para quem está viajando a lazer. Tá? Você pode restringir o direito de mudança de data e de horário ou limitar o direito de reembolso no caso de desistência da viagem. Tá? Os preços, né, embora você tenha esse problema de cobrar preços diferentes, os preços também não podem ser malucos da sua cabeça, porque, primeiro, os preços têm que ser compatíveis com o restante do mercado. Você não pode cobrar R$10 por uma passagem que o resto do mercado está cobrando 200 e também não pode cobrar R$2.000 por uma passagem que o resto do mercado está cobrando 100. Então, o seu preço tem que ter alguma compatibilidade com o restante do mercado. Ele tem que ser flexível, por quê? Porque você vai mudando o preço ao longo do tempo. Quando o preço muda, você tem que ter a possibilidade de mudar o seu preço também. Cada empresa precisa ter essa flexibilidade. Você precisa ter preços que os clientes possam entender. Por que é mais caro, por que é mais barato. E você precisa ter preços que sejam gerenciáveis. Por que tem que ser gerenciável? Porque uma empresa aérea, ela não tem só o sistema de vendas, só o sistema de reservas. Ela tem a contabilidade, ela tem o sistema que calcula o peso do avião, ela tem o sistema que vai integrar com o cartão de crédito. Então, não dá para eu trabalhar com preços infinitamente variáveis, preço de 13, 14, 15, 16 reais. Não dá. O que as empresas fazem é trabalhar com classes tarifárias. Então você trabalha com classes tarifárias com alguns reais de diferença entre elas. Tá? O Alessandro também falou que você precisa ter o controle de estoque de assentos. E esse é o sistema central do gerenciamento de receitas. Por quê? Você define primeiro, você tem lá 100 assentos para vender. Então eu vou vender 5 na tarifa mais barata, depois vou vender 20 na segunda tarifa mais barata, 20 na terceira tarifa mais barata, 20 na quarta tarifa mais barata e 15 na tarifa mais elevada. Eu defini isso
inicialmente, tá? E aí eu começo a vender o voo. O que acontece? Os meus assentos mais baratos, eles podem desaparecer rapidamente ou pode demorar semanas antes deles desaparecerem. Eu preciso ficar olhando o estoque de assentos o tempo todo, porque dependendo da velocidade com que esses assentos são vendidos, eu posso mudar o preço. Se os meus 5 assentos mais baratos venderam assim no primeiro dia que eu coloquei à venda, eu já não tenho mais assento barato para oferecer, eu só tenho já na segunda categoria. Eu posso tomar duas decisões. Eu posso baixar um pouquinho mais, quer dizer, botar um pouco mais de assentos na segunda categoria, ou eu posso diminuir os assentos da segunda categoria, porque parece que está tendo uma demanda muito forte por esse voo. Então posso tentar puxar o lucro um pouquinho para cima. Tá? Então acompanhar a velocidade das vendas é absolutamente fundamental. Na prática, como é que isso funciona? O primeiro passo é desenhar produtos que se apliquem aos diferentes segmentos. Então, todas as empresas brasileiras têm produtos diferenciados. Dia desses eu vi uma jornalista reclamando, não é, que ela tinha comprado uma passagem, aí ela foi remarcar e pagou uma fortuna. Por que ela não comprou, então, uma passagem flexível? Quando você entra na internet, sempre oferece a possibilidade de comprar passagem flexível. Está sempre lá. Se você compra uma passagem flexível, como a Top da TAM, por exemplo, o que acontece? Você pode mudar a sua viagem sem pagar taxa nenhuma. A Flex Plus da Azul, a mesma coisa. A Open Plus da Avianca. Ah, mas ela é mais cara. Ah, ela é mais cara, mas te dá o direito de mudar à vontade a sua viagem para a data que você quiser, sem pagar nenhuma multa. E, normalmente, essas tarifas te dão também o direito de reembolso integral. Desistiu da viagem? Pega o reembolso integral. Certo? Então, na realidade, lembra aquilo que a gente falou? Quer dizer, se você está oferecendo preços diferentes para segmentos diferentes, você precisa garantir que as pessoas que possam pagar mais caro, paguem efetivamente mais caro. Então, é assim que você desenha os produtos. Então, quem vai viajar e não tem certeza da data que vai ou da data que volta, ou pode cancelar a viagem, deve comprar uma tarifa mais cara. Por quê? Porque, por incrível que pareça, sai mais barato comprar a tarifa mais cara. Porque senão você vai lá, compra a tarifa mais barata, aí, vou mudar, aí você vai pagar uma taxa enorme. Essa taxa enorme por quê? É porque a gente não quer, as empresas não querem que a pessoa que pode pagar a tarifa mais cara compre a tarifa mais barata, porque senão não sobra a tarifa mais barata para todo mundo. É basicamente por isso que a gente cria esses produtos diferenciados. Tá? Bom, as categorias, né, invariavelmente oferecem condições diferentes de reembolso e de remarcação. Tá? Também, normalmente, né, para você convencer, ajudar no convencimento das pessoas a comprarem as tarifas mais elevadas, você também oferece mais pontos no sistema de milhagem para quem compra as tarifas mais caras. É um bônus que você oferece para tentar estimular a venda desses produtos. Tá? Bom, na discriminação de preços, as empresas trabalham com várias classes tarifárias para cada par de origem e destino. Faz uma monitoração constante do mercado para saber qual é o preço que a concorrência está cobrando. E é justamente isso que garante a competitividade do mercado. Você vai mudando o número de assentos em cada classe tarifária, você muda isso o tempo todo, de quando você abre as vendas até o dia do voo, você está mudando o número de assentos em cada classe tarifária em função da velocidade de vendas, e quanto mais próximo do dia da viagem, você pode reduzir o número de assentos mais baratos e também, dependendo da procura, pode também mexer próximo da data de viagem na própria banda tarifária. Se a procura do voo está muito elevada, você pode, próximo do dia do voo, mexer o preço um pouquinho para cima. Tá? O controle de estoque de assentos, como é que a empresa faz? Ela tem um banco de dados gigantesco. Vamos pegar uma empresa do porte da Gol. Uma empresa do porte da Gol, ela vende 70 mil passagens por dia. Se a gente imaginar que o dia tem 20 horas, porque são pouquíssimas pessoas que compram passagem às 3 da manhã, você vai ter aí mais ou menos umas 3.500 passagens vendidas por hora. Isso dá uma passagem por segundo. A cada segundo você vende uma passagem. E é por isso também muita gente reclama, eu entro e vejo e tem lá uma passagem barata. Aí eu entro 10 minutos depois e não tem mais.
Gente, é uma por segundo. Você tem milhares de pessoas penduradas naquele site fazendo compras o tempo todo. E isso aqui é só da Gol. Se você imaginar que o cara que está voando na Gol também está cotando na TAM, também está cotando na Azul, também está cotando na Avianca, vocês imaginam o universo de pessoas que está pendurada na internet o tempo todo checando os preços das passagens. Quando aparece uma passagem barata, pode ter certeza, ela não vai durar na rede. Ela queima muito rápido, porque tem milhares de pessoas procurando produtos lá e vão achar esse produto barato. Tá? Além disso, a cada dia que passa, você tem 70 mil dados, 70 mil compras que você coloca no seu banco de dados. Então você aprende exatamente como os consumidores compram. Tá? Como é que eles compram? De manhã à tarde, os voos, né? Para de manhã, para tarde, à noite, com dias de antecedência. Dá para você saber, o voo que vai para Brasília na sexta-feira de manhã, normalmente ele é comprado com 20 dias de antecedência. O voo que vai para Londrina na quarta-feira à tarde, normalmente é comprado com 2 dias de antecedência. Quer dizer, esse comportamento de compra, para cada destino, para cada para-origem destino, para cada horário, as empresas rapidamente constroem um banco de dados para entender como é que o cliente se comporta. Tá? E é por isso que você consegue fazer um sistema de gerenciamento de receitas muito bom. Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos. Imagina que agora no dia, 12 de novembro, vai ter um mega festival gospel lá em Aparecida de Goiás, certo? Nenhum de nós está sabendo disso, só o pessoal que é muito envolvido com a música gospel. O que acontece com as passagens para Goiânia do dia 11? Começam a vender rapidamente. Aí então o que acontece? O sistema de gerenciamento de estoque das passagens avisa o pessoal do Yield Management dizendo, olha, está vendendo rápido demais Goiânia no começo de novembro. Sobe o preço, certo? Então, a empresa aérea não precisa saber que vai acontecer um evento para subir o preço. Por quê? Porque ela percebe isso no comportamento de compra. Então, é com isso que você consegue ir fazendo esse balanceamento. Claro, acontece também o contrário. Né? O voo para Goiânia, que sai quinta-feira à tarde, ele, 15 dias antes do voo, deveria estar com 50% do voo vendido. Aí tem um voo que está só com 75% vendido. Por quê? Não interessa por quê. Vendeu menos do que deveria vender. O que a empresa faz? Queima os assentos, abaixa o preço dos assentos. E é por isso que de vez em quando você consegue achar um preço muito barato para um voo daqui a 15 dias. Porque isso é feito diariamente. Tem uma equipe, em toda empresa aérea tem uma equipe que só faz isso. Passa o dia inteiro mexendo nos preços, para cima e para baixo. Tá? Então você vai aprendendo conforme o dia de antecedência, conforme o horário, conforme o dia da semana, em feriados prolongados. A Azul, que é a empresa mais nova do mercado brasileiro, já está aí há 5 anos. Então ela já tem 5 anos de experiência de feriados prolongados. Então ela já sabe como é que vai ser o próximo Corpus Christi. Ela já sabe quantos dias antes, em média, os passageiros compram para as viagens do Corpus Christi. Ela já sabe se no Corpus Christi os caras vão para Recife ou vão para Caxias. Ela já tem essa experiência, só com 5 anos de mercado. Você constrói esse banco de dados na base de 70 mil por dia. 70 mil dados por dia. Então você aprende muito rapidamente o comportamento do mercado. Tá? E você também sabe o comportamento por classe tarifária. Então, as pessoas que viajam para Brasília na quarta-feira de manhã têm maior tendência a comprar as tarifas mais caras. Por quê? Porque são as pessoas que estão indo lá para fazer contatos no Congresso. Pode ser que precise ficar, pode ser que precise alterar a data de volta. Então, tudo isso você tem lá no seu banco de dados. Tá? Depois que você estabeleceu esse comportamento de compra, você vai monitorando então a disponibilidade de assentos e a velocidade das vendas. E em função de quantos assentos ainda tem para vender e com que velocidade está sendo vendido, você vai aumentar ou diminuir os preços. Reparem que aumentar ou diminuir os preços, na maior parte das vezes, significa aumentar ou diminuir o número de assentos vendidos nas classes tarifárias mais baratas.
Tá? Bom, esse processo não é automático. Não tem um software lá que fica pensando isso o tempo todo e faz a mudança de preços automaticamente. O software sempre está monitorando e sempre dá sugestões para o Yield Manager ou para o, como a gente chama, tudo metido a besta, né? Chief Revenue Officer. É o cara que cuida dessa parte do gerenciamento das receitas. É o principal executivo. Ele tem uma equipe e os sistemas computadorizados sugerem para essa equipe as alterações de preço. Mas são as pessoas que decidem. Tá? Um bom gerente, um bom analista de gerenciamento de receitas, ele é jogador de pôquer. Por quê? Como é que funciona a vida desses caras? Você chega de manhã, liga um monte de robozinho de internet para ver o preço da concorrência. Então, quando chega umas 9h30, 10 horas, você já sabe quais os preços que a concorrência está cobrando em cada rota. Aí você já sabe se a concorrência subiu ou baixou o preço. Se a concorrência subiu ou baixou o preço, você tem a opção de acompanhar a concorrência ou não acompanhar a concorrência. E um bom analista, ele faz essa análise e ele não sai correndo atrás da concorrência. Ele vê o que ele acha da análise de mercado que ele tem. E eu sei de casos de gente que ganhou muito dinheiro para as empresas não indo atrás da concorrência. Por quê? Porque ao invés de baixar o preço como a concorrência estava baixando, o cara falou, não, eu não vou baixar o preço. Por quê? Porque esse preço não vai ficar assim tão baixo muito tempo. Aí o que aconteceu? Baixou o preço um período, as empresas que abaixaram o preço venderam todo o estoque de assentos, aí acabou o estoque de assentos, os preços subiram no final e o cara era o único que tinha assento para vender no preço mais alto. Tá? Então, um bom cara para trabalhar nessa área, ele precisa ter de 1 a 4 anos de experiência, porque não é só correr atrás da concorrência. Você tem que usar a sua inteligência, você precisa conhecer mercado a mercado. O mercado de Brasília, o mercado de São Paulo, Brasília, é diferente do mercado São Paulo, Salvador, é diferente do mercado São Paulo, Manaus. Você precisa conhecer cada mercado, precisa ter um conhecimento específico disso para tomar as melhores decisões. Tá? Tem de tudo, tem de tudo. Os melhores são aqueles que têm formação quantitativa. Então, estatísticos, matemáticos, engenheiros, mas tem de tudo. Tem administradores, tem economistas, tem de tudo. Quais são os benefícios para o mercado de você ter esse sistema funcionando? Primeiro, os fatores de aproveitamento são maiores. Quando você faz assim, você anda com o avião sempre cheio. Então, basicamente, como as pessoas têm necessidade de se deslocar, quanto mais cheio o seu avião está, menos combustível você gasta para deslocar as mesmas pessoas. Né? Ao invés de você ter 3 aviões com 50 pessoas viajando, você tem um avião com 150 pessoas viajando. Então, de uma maneira geral, você está poupando recursos da sociedade. Tá? Você, como tem essas tarifas mais baixas, você tem um altíssimo grau de inclusão social. Esse crescimento que nós vimos no tamanho do mercado, ele é, em parte, fruto do desenvolvimento econômico do país, em parte, fruto da queda acentuada de preços das empresas aéreas. E as empresas aéreas puderam baixar os preços porque usam essas técnicas. Não tem nenhuma novidade. No restante do mundo, as empresas usam também essas técnicas. Não tem nada de novo. As empresas brasileiras não são particularmente inteligentes no uso dessas técnicas. Tá? Mas, no mundo inteiro, são essas técnicas que permitiram que você tivesse tarifas muito baratas. Se vocês olharem as tarifas da Ryanair, da EasyJet, é assim que tem tarifa barata. Exatamente assim. Vocês vão lá e vocês veem, tem tarifa de 5 libras e tem tarifa de 50 libras. E por que a diferença? Porque eles usam esses sistemas. Tá? Como você está sempre acompanhando, olhando o mercado para ver o que o mercado está praticando antes de mexer nos seus preços, isso aumenta muito a concorrência entre as empresas. Isso obriga as empresas a estarem sempre competindo entre si. Por quê? Porque você sabe o comportamento dos seus concorrentes e você pode imitá-los ou fazer diferente, mas você está sempre ali sendo obrigado a estar competindo todo dia, olhando o que está acontecendo no mercado. Tá? E isso leva a uma melhor lucratividade para as empresas. Bom,
Esse dado é da ANAC. Esse dado compara as tarifas médias, o yield médio pago em 2002 e em 2011. Em 2002 essa curva vermelha aqui, ó. Repara como o yield era muito alto, de 60 até 90 centavos. Você tem aqui, ó, 32%, um terço das passagens vendidas eram vendidas entre 60 e 90 centavos por assento por quilômetro. Tá? Depois que as técnicas de yield management passaram a ser usadas no Brasil, olha como a curva mudou para cá. Hoje você tem 49% das passagens são vendidas entre 10 centavos e 40 centavos por assento por quilômetro. É isso aqui, na época, que a ANAC queria mostrar quando me pediu para fazer essa palestra. Eles fizeram um seminário sobre a liberdade tarifária para mostrar esses números. Isso é dado real. As empresas mandam para a ANAC dados sobre todas as tarifas praticadas, todas as vendas. Então isso aqui, o que a ANAC faz é pegar todas as vendas que foram feitas, ela sabe o preço de todas as passagens vendidas e dividir pela distância e fazer esse tipo de gráfico. Na realidade, gente, isso que aconteceu aqui no Brasil é igualzinho ao que aconteceu nos Estados Unidos. A única diferença é que lá aconteceu em 78. Foi o Jimmy Carter que fez o Airline Deregulation Act. E na época tinha um debate enorme dentro dos Estados Unidos se deveria ou não deveria desregulamentar as empresas aéreas. Tinha metade do país achava que era perigoso, se você desregulamentasse as empresas aéreas elas iam ter prejuízo, aí não iam fazer manutenção, aí os aviões iam cair e ia matar um monte de gente. E a outra metade dizia, governo quando regula preço é sempre um desastre. Então em 78 Jimmy Carter ouviu os acadêmicos que defendiam que a regulação de preços é sempre negativa, ele fez a desregulamentação do transporte aéreo nos Estados Unidos e foi um sucesso tão grande que não tem mais nenhum país sério, grande, com aviação grande, que tenha preços regulados. Tá? Que eu tenha conhecimento, o único país que tem um mercado relativamente grande e que é regulado é a Argentina. Então, se isso serve de referência para vocês. Tá? Todos os outros mercados importantes de aviação estão desregulamentados. Não tem limite, não tem teto, não tem piso, não tem restrição do que você pode fazer ou não. Tem países em que a liberdade é ainda maior do que no Brasil. Então, na Europa, por exemplo, você não tem a franquia de bagagem obrigatória que você tem no Brasil. Aqui a franquia de bagagem é por lei. Então, lá, se você comprar uma passagem da Ryanair ou da EasyJet, você vai pagar para transportar sua mala. Você compra passagem para você com a sua bagagem de mão. Se você quiser despachar uma mala, 20 libras a primeira mala, 40 libras a segunda mala. Certo? É isso aí, não é? Então, mas, de qualquer maneira, o importante mesmo, sem entrar nesse nível de detalhe de até com onde deve ou não deve liberalizar, o fato é que com a tarifa livre você tem ganhos muito importantes para a sociedade. Tá? E isso aqui são exemplos de bandas tarifárias de um dos associados da ABAR. Então, repara só, isso aqui são 5 mercados diferentes, né? É claro que eu não estou dizendo para vocês qual que é o mercado, porque a empresa pediu que não fosse revelado. Mas aqui, o que é interessante? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Pega esse primeiro mercado aqui. Né? Entre a tarifa mais barata, comprada com 21 dias de antecedência, e a tarifa mais cara, comprada no dia da viagem, você tem aqui, ó, 2,5 vezes. Tá? Aqui você tem 3 vezes. Entre a mais barata, comprada com 28 dias de antecedência, e a comprada no dia da viagem. 3 vezes. Tá? Aqui, tá vendo? 2,5 vezes de novo. Esse aqui, 2,5 vezes. Aliás, não, menos de 2 vezes, desculpa, menos de 2 vezes. Tá? E aqui, de 300 para 600, exatamente 2 vezes. O que é isso aqui? Vocês podem ter certeza que isso aqui é uma rota de negócios. Isso aqui vai ser um Rio-São Paulo, São Paulo-Belo Horizonte, São Paulo-Brasília. Tem esse tipo de comportamento. Tá? Porque você tem quem compra próximo do dia da viagem, ele é muito pouco sensível ao preço. Esse aqui, que não dá nem 2 vezes, pode ter certeza, é uma rota problema para a empresa.
É uma rota em que a empresa não deve ter bons horários, deve ter restrição de slot no aeroporto, ela não deve ter bons horários. Então, se ela cobrar, né, mais do que isso aqui, ela vai andar com os aviões batendo lata. Então, por isso que não dá nem 2 vezes. Esses lugares aqui onde é 2,5 vezes, provavelmente é uma cidade como Salvador, como Recife, em que você tem uma parte do tráfego de negócios e uma parte do tráfego de lazer. Então, você não pode trabalhar com a banda tarifária tão elástica. Tá? Ok? Então é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu acho que é muito importante isso, quer dizer, são essas técnicas de gerenciamento de receitas que permitem que você amplie, né, que você ponha mais passageiros no sistema, que você aumente a universalização do transporte aéreo. Tá?